Então, galera, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Tudo bem? Conforme vocês forem chegando, por favor, me fale da onde que vocês são. E hoje a gente vai discutir um assunto muito sério que está acontecendo, um debate no Brasil inteiro sobre a Base Nacional Comum Curricular. E tem muita gente me perguntando muita coisa sobre isso, como eu li, como isso está no meu meio, a gente já tem debatido muito isso. Aí eu queria conversar com vocês sobre isso. Também hoje foi lançado um documento que está todo mundo comentando, um documento sobre o corte que teve em ciência, no orçamento de ciência, que a CAPES lançou esse documento e tem muita gente falando sobre ele. Então eu queria conversar com vocês sobre isso. O equipamento aqui é esse que a gente tem. Então, se vocês estão me ouvindo bem, por favor, sinalizem aí para a gente começar a conversa, para eu poder falar com vocês. Maria Eugênia já dando olá. Olá, Maria Eugênia. Olá, olá. Da onde vocês são também, é interessante para eu saber até onde que eu estou conseguindo atingir. Muito bem, muito bem. Já temos um coro bom, né? Eu queria primeiro falar sobre essa reforma do ensino médio, que tem muita gente, a gente está toda hora falando alertando sobre os perigos dessa reforma. Então, explicando para vocês exatamente. Eu andei dando palestras por aí e eu já estou falando mal desse sistema que a gente tem no ensino médio há muito tempo. A gente sabe que o sistema não funciona por N motivos, a gente sabe que a gente está com os alunos ficando cada vez mais depressivos, a gente sabe da evasão escolar. A evasão escolar se dá, em grande parte, por desinteresse, porque o currículo é altamente desinteressante. Essas disciplinas que a gente tem compartimentadas, esse ensino enciclopédico, não está mais funcionando. Antigamente a escola servia para passar informação, mas agora a informação está na palma da mão, como a gente vê literalmente pelo celular. Então a escola não pode ser mais um lugar onde se passa informação. A gente tem que debater sobre essas informações que estão na palma da mão. E aí, esse modelo que a gente tem, há muito tempo eu ando falando, não é um modelo bom. E quais são os modelos bons? Onde que a gente vai se espelhar? Se a gente começar a pesquisar sobre educação, a gente começa a ver alguns nomes interessantes sobre a escola da Ponte, em Portugal, sobre as escolas da Finlândia, que vira e mexe falam sobre as escolas, tem vídeo bacana falando. E, tanto lá, na escola da Ponte, quanto na Finlândia, o que acontece? Os alunos, desde cedo, exatamente no ensino médio, eles escolhem aquilo que eles querem estudar. Escolher é bom, escolher é ótimo, porque a gente sabe que tem aluno que não gosta, por exemplo, de física. Bem da verdade que a física que é ensinada tal qual eu também não gostaria, né? Existem outras formas de você ver a ciência, outras formas de você abordar a física, mas enfim, eu tenho medo de me perder, que a live está muito solta, eu estou aqui tentando segurar aqui o celular também. Enfim, muitas coisas para prestar atenção. Aí, eu estava falando sobre como é que é o ensino, né? E sobre essa evasão que está tendo e sobre o quanto que as escolas, o que a gente acha que é bom, elas têm feito, que é exatamente deixar o aluno na liberdade de escolher aquilo que quer estudar. Bom, aí vem a reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio, ela vem falando sobre uma suposta liberdade. A propaganda da reforma do ensino médio é uma maravilha. Se vocês vissem a propaganda, vocês iam ter vontade de voltar a estudar de novo no ensino médio, porque é uma maravilha. O aluno pode escolher, as escolas são lindas, tem tudo, é uma coisa assim maravilhosa. E a questão primeira coisa que tem na reforma, as escolas praticamente, olha só, ainda que se entenda, né, 85% das escolas do Brasil de ensino médio são escolas públicas. Então, essa reforma vai atingir 85% dos nossos jovens, ok? Então, para início de conversa, para a gente começar a entender a magnitude, a grandeza do processo. Então, nessa reforma, a primeira coisa fala sobre o aumento da carga horária. O ensino passa a ser integral. Olha que beleza. Aí os alunos vão ficar na escola o dia inteiro. Isso é bacana na Finlândia, de repente, não aqui no Brasil. Porque dentro da nossa realidade aqui, tem muitos alunos que precisam, muitos alunos
das escolas estaduais que estudam e que trabalham. Inclusive, um dos motivos da evasão é que os alunos têm que trabalhar, têm que fazer um bico, têm que ajudar a família, né, no sustento da casa. Então, os alunos agora ficariam um dia inteirinho. Daí você fala, pô, se os alunos ficando o dia inteirinho, será que isso não aumentaria a invasão? Mas vamos continuar lendo o texto da reforma. O texto da reforma fala que vamos ter agora 5 itinerários formativos. Os itinerários são linguagens, matemática, ciências humanas e suas tecnologias, ciências exatas e suas tecnologias e o ensino técnico. Aí que está o grande problema da reforma do ensino médio, na minha visão. Tem o ensino técnico como falando que as escolas de ensino médio pode formar técnicos. Olha, eu já fui professora da rede estadual aqui no Rio de Janeiro, por alguns anos, em 2 escolas, até tinha 2 matrículas. Hoje eu sou professora do Cefet, uma escola técnica federal por excelência. Lá, os alunos que saem do Cefet, eles saem com emprego garantido. Os alunos do Cefet, todo mundo as empresas que admitem, né, os estudantes, quem foi estudante do Cefet, quem estudou lá, os técnicos do Cefet, só tem elogios a dar aos nossos alunos, dada a nossa formação. Aí eu vejo o que é necessário para preparar um técnico de qualidade. Nós temos hoje no Cefet excelentes laboratórios, excelentes equipamentos, os computadores super modernos, as salas de aula super modernas, super equipadas, para que o aluno tenha, de fato, se forme, de fato, um bom técnico. Aí eu que fui, né, professora também da rede estadual, pessoas, olha, tem escolas aqui no Rio, quando é verão, o calor daqui é de 50 graus, pelo menos a sensação térmica, eu acho que chega a isso. Agora, você imagina estar numa sala com 30, 40 jovens, adolescentes, sem ventilador. Ar-condicionado não tem, era ventilador, né, que a gente tem, e sem ventilador. Por vezes também eu cheguei e não tinha carteira, o quadro não tinha condições de se inscrever, os banheiros são horríveis. Agora você imagina, né? Eu fico pensando, porra, o cara vai formar técnico, como é que pode esse ensino técnico no ensino médio ter isso como uma opção, um itinerário formativo? Pois é, aí que entra um outro problema da reforma do ensino médio. Ele te dá a possibilidade de você fazer uma parceria, imagina, público-privada. Então, agora, empresas podem também atuar nas escolas públicas. Aí isso soa alguma coisa, lembra alguma coisa, esse negócio de privacidade, sair vendendo tudo, né? Inclusive as nossas escolas estaduais, inclusive nosso ensino público. Então, é isso que se propõe, né, também. É uma parceria público-privada. Então, quem pode dar essa aula de ensino técnico, por exemplo, formar técnicos nas escolas públicas estaduais, por essa reforma do ensino médio? Pessoas com notório saber. Não precisa ser profissionais, não precisam ser engenheiros, não precisam ser técnicos, são pessoas com notório saber. O que seria uma pessoa com notório saber? Isso é uma outra coisa preocupante. Mas quando essa reforma surgiu, que veio primeiramente em forma de medida provisória, vale observar que medida provisória, quando ela é feita quando em regime de urgência. Para isso que existe a medida, essa opção da medida provisória. A primeira pergunta que os professores se fizeram é: por que a reforma do ensino médio vem como uma medida provisória? Por que essa pressa? Isso já estava sendo discutido, né, no governo da Dilma, a gente já estava discutindo como faria uma reforma do ensino médio, porque a gente sabe que é necessária. Agora, por que veio Temer, o golpe, e logo depois uma medida provisória para a reforma do ensino médio? Veio essa medida, depois veio em forma de lei, que isso já está aprovado. Só que na lei, ela fala que o ensino médio vai ser dividido em 2 etapas. Preste atenção. Uma é a Base Nacional Comum Curricular, o que está todo mundo debatendo agora, porque ela foi lançada tem pouquíssimo tempo. A Base Nacional Comum Curricular. O próprio nome está falando, uma Base Nacional Comum para todas as pessoas. Muito bem. Isso estava lançado na reforma e a Base Nacional Comum Curricular sequer tinha sido feita ainda. Então, eles lançam uma lei que tem algo dentro da lei que sequer tinha sido aprovada ainda. Então, olha que bagunça que está isso. Pronto, aí foi lançada a lei e a Base Nacional Comum Curricular foi liberada tem pouco tempo.
E aí eu li a Base Nacional Comum Curricular todinha. E ela, aí você pensa, poxa, vai estar tendo uma reforma no ensino médio, as escolas vão passar vai ser praticamente ensino integral, essa Base Nacional Curricular, ela vai ser um documento que vai mostrar para os professores, para as pessoas que trabalham nas escolas, como a gente vai trabalhar, porque está tudo muito novo, ninguém sabe como é que vai ser. Aí o que está escrito lá? Está escrito um punhado de coisa genérica pra caramba, que a gente não dá um norte para o professor. Agora, qual é a confusão? Onde que os professores estão revoltados e que a gente está vendo que vai ser o caos. Por quê? Só é obrigatório português e matemática. O resto das disciplinas são opcionais. Os alunos podem escolher, né, as disciplinas que eles querem estudar. Como eu falei no início aqui da live, para quem estava aqui comigo desde o início. Pô, escolher é bom. Imagina se não eu querer estudar, né, só sociologia e filosofia, ou, por exemplo, a galera que gosta muito de física e matemática, ficar resolvendo problemas, né, aprendendo como é que faz aqueles problemas cada vez mais difíceis. Porra, ótimo a gente escolher, né, o que a gente quer. Porém, preste atenção, as escolas não serão obrigadas a oferecer todos os itinerários, os 5 itinerários formativos. Não são obrigadas. Então, imagine, uma escola, porra, eu moro em Madureira, vamos colocar aqui mesmo, né, da onde que eu estou falando com vocês. Uma escola aqui, em Madureira. Aí ela não tem, como não tinha quando eu entrei, por exemplo, professor de física, que é muito comum, não tem professor de física, de matemática nas escolas por aí. Aí não tem professor de física, de química, por exemplo. O que a escola faz? A escola não oferece aquele itinerário formativo que teria que ter física nesse itinerário. Aí você fala, pô, não tem problema, ele vai para uma outra escola que ofereça. Pois é, mas isso não está dentro da nossa realidade, os alunos ficarem se deslocando. Deslocamento, ainda mais no Rio de Janeiro, é uma coisa complicada, tá? E é uma coisa que tem custo, que também há um outro problema que a gente tem que resolver aqui, o problema de transporte público aqui, que isso aqui no Rio é um caos. Eu moro em Madureira, eu estou fazendo coisas pelo Rio agora, e tenho andado muito de transporte público. E, bom, todo mundo aqui anda de transporte público, acho que a grande maioria que está me assistindo, e sabe o quão difícil é a gente se locomover aqui no Rio de Janeiro, quanto tempo a gente leva, um desgaste emocional, de tempo, de tudo. Bom, enfim, aí entra essa Base Nacional Comum Curricular, que está só como obrigatório, língua portuguesa e matemática. Temos vários outros problemas. Por exemplo, a primeira versão dessa lei, ela tinha mais problemas ainda. Aí depois a gente reclama, começa professores do Brasil inteiro reclamar, aí eles alteraram a lei. Por exemplo, a primeira forma da lei, ela não tinha excluído por completo filosofia, sociologia, artes e educação física. Tinha excluído. Agora também a lei não fala que exclui, mas também não fala que é obrigatório você colocar artes e educação física. Um parênteses. Artes. A arte em si é a forma, eu acho que mais sublime da gente se comunicar, porque a gente se comunica, a gente tem dificuldade, olha eu com dificuldade de me comunicar aqui com palavras, né? Então, a arte, um quadro, uma música, uma poesia, uma dança, é uma forma diferente de você falar alguma coisa, né? É uma forma que te faz pensar o tempo todo. Não tem como você lidar com algo artístico e você não pensar sobre, você não se incomodar. A arte foi feita para emocionar, certo? Foi feito para te emocionar, te deixar triste, te deixar com raiva, te deixar reflexivo. Aí eu pergunto, por que será, né, artes foi a primeira a ser eliminada nessa reforma? Por que não é interessante? Eles falam por que não é, porque não serve para nada. Quer dizer, não serve para que vai fazer aluno pensar, né? Para que vai fazer as pessoas se comunicarem de formas diferentes? Isso não é interessante para esse tipo de governo que a gente tem aí. Então, isso posto, né, isso posto, olha quantos problemas nós temos. Fora isso, aí a gente fica. Aí rolou essa PEC do teto dos gastos aí, que congela os investimentos na saúde e educação por 20 anos. Aí
Aí aquele meme, né, da Nazaré fazendo conta aqui na cabeça. Como assim? Você congela os investimentos por 20 anos, a escola agora passa a ser em regime integral, inclusive vai poder ser uma escola técnica também, as escolas estaduais, eu sinceramente não sei como é que isso se dá, a conta não está fechando. E a conta não fecha. Aí sabe o que eles fazem? Eles dão um jeito, porque esse governo tem saída para tudo nesse governo. Aí agora é possível, pessoas, que 40% desse ensino médio seja feita à distância. Olha que delícia. E 100% no caso do ensino do EJA, que é jovens adultos, à noite, 100%, pessoas, pode ser feita à distância. Olha que delícia. Então, escola, que é um lugar onde a gente tem que ir, onde a gente cresce exatamente, sair do isolamento, onde a gente cresce interagindo, onde a gente aprende a debater, onde a gente aprende a aturar e ser aturado, onde a gente aprende novas formas. Deveria ser um lugar para a gente se conhecer. Nem é ainda, né? Deveria ser um lugar para a gente se conhecer, está cada vez fugindo mais disso. Agora vai poder fazer cursinhos, né? Via distância. E o material que está sendo feito para isso? São educadores que estão fazendo esse material, né? É uma empresa que está fazendo esse material que vai ser utilizado, né, no ensino à distância, em algumas escolas de ensino médio. Então eu estou gravando esse vídeo aqui para tentar explicar minimamente, de uma forma assim, mais simples possível, não sei se eu estou conseguindo, o que está acontecendo e a urgência da gente debater isso. Hoje eu teria que estar na UERJ, minha Universidade do Coração, né? Tá dentro, vários parlamentares estão indo lá, está dando uma reunião, várias pessoas estão indo, e eu estou aqui com o Iuki pequenininho aqui em casa, que eu tenho ficado, todas as noites eu tenho saído para reunião com esse negócio de fazer pré-campanha e tudo mais, e ele pediu para eu ficar aqui em casa, tá chovendo, e ele falou assim, mãe, pelo amor de Deus, eu fico preocupado. Aí eu fiquei, mas aí eu fico, aí o que a gente tem, né, dentro da gente? A gente tem ranço. Aí quando a gente tem ranço, eu estava doido para ir para a UERJ, para ficar gritando, para ficar debatendo com as pessoas, né? Com as pessoas que estão revoltadas como eu. É bom a gente se encontrar nesses ambientes, que aí a gente põe tudo para fora. Aí as pessoas ficam perguntando, como é que você não se deprime? É porque a gente se encontra com as pessoas revoltadas como a gente põe para fora, se abraça, chora, reclama, fala no microfone, se junta, vê que as pessoas estão mais revoltadas, começa a articular algumas manifestações, aí isso vai dando a esperança, a alegria de viver, certo? Aí eu não pude ir hoje. E está acontecendo... Não pude ir hoje, e no meio da tarde cai nas minhas mãos um documento que está sendo viralizado aí também, que é do presidente da CAPES, desesperado. Porque o que aconteceu? Mais uma desse governo, esse governo ótimo, gente. A gente tira a Dilma e vai melhorar o país, né? Aí esse governo, que ele com essa, né, PEC, esse corte aí dos gastos, simplesmente, o que nós vamos ter? Nós não vamos ter mais, a partir de agosto de 2019, se o que foi agora aprovado pelo MEC, a partir de agosto de 2019, vão ser cortadas, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro, são todas as bolsas de mestrado e doutorado, de pesquisa do país. Aí tem muita gente que está pela rua e fala assim, eu não sou acadêmico, né, para isso não me interessa, que se dane esses pesquisadores, isso não vai me afetar em nada. Pessoas, está tudo conectado, não existe não me afetar, certo? Está tudo absolutamente conectado. Como assim? Né? Uma pesquisa, deixar de fazer pesquisa no país não vai afetar a sua vida. Se a gente tem, por exemplo, uma nova doença, como a gente estava tendo, a dengue, a chikungunya, aí começam os pesquisadores, né, a estudar novas formas, novas vacinas para isso. Se a gente tem um problema de saneamento básico, quantas pessoas estudando isso? A gente está com um problema sério do meio ambiente, tem vários pesquisadores falando sobre isso. A gente está com um problema sério de educação, os nossos alunos estão ficando deprimidos. Ainda está vindo essa reforma que eu estou falando, essa reforma doida aí. Tem gente estudando, tem gente séria estudando novas metodologias, como fazer o ensino melhor. A gente tem mestrado profissional, vários professores estão se capacitando para dar aulas melhores, com novas tecnologias, com novas metodologias, né? E a gente está debatendo. Agora, imagina perder tudo isso. Quem perde não são só os professores, os pesquisadores que estão perdendo a bolsa. Quem perde é uma sociedade como um todo, né? A gente vai perdendo a nossa dignidade. A gente está
e vocês pensam que, no Brasil não faz ciência, legal, o Brasil, esse complexo de vira-lata. Pessoas, olha para vocês saberem, a UERJ, essa aí que está sendo sucateada, ela é referência em pesquisa de física no mundo. No mundo, lá tem um grupo de pesquisa que está conectado ao CERN, por acaso, tá? Eu estou com meu casaco aqui, coffee, deixa eu ver, deixa eu mostrar, deixa eu exibir. Ó, o CERN aqui, ó. Esse casaco foi comprado lá, que eu fiz um curso de física de partículas lá no CERN. Coffee, entendeu? Aí eu fui lá fazer o curso, até que deu o livro Isaac no mundo das partículas e tudo mais. Bom, enfim, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou querendo falar, é que tem lá na UERJ uma referência em pesquisa em física no mundo, certo? A gente tem pesquisadores aqui, agora, depois desse governo Temer, os pesquisadores estão saindo do Brasil, a gente está exportando cérebros, porque as pessoas perderam o dinheiro da pesquisa. Aí o que vai acontecer? Você está pesquisando há 3, 4 anos, aí vem o governo, corta as verbas da pesquisa, o que você faz? Você vai para fora para terminar sua pesquisa. Ou seja, a gente está começando a jogar para fora, a exportar. Não vou nem falar exportar, mas é jogar mesmo, entendeu? Os nossos cérebros, os nossos cientistas. Isso dói, isso é triste. Então tem várias coisas acontecendo, veja bem. Como falei para vocês, vídeo ao vivo, aí eu vou falando aqui no brainstorm, não tem pauta, não tem nada, não estou lendo, estou falando das coisas que vem na minha cabeça. Nas universidades, o sucateamento das universidades, nas escolas públicas estaduais, que a gente está vendo isso, nas escolas públicas municipais também, que a gente está vendo sucateamento. Tem jeito? Aí que tá. Não vou terminar a live para baixo, já estou chegando ao fim, daqui a pouco eu começo a ler o que vocês estão escrevendo. Se eu leio, eu não consigo falar, porque aí eu fico doida, tá? Tem jeito? Tem jeito. Claro que tem. Veja bem como tem jeito. Eu vou explicar para vocês como tem jeito. O Brasil sempre foi assim. O Cefet sempre foi essa maravilha que eu fico falando que né? Os institutos federais. Eu corri 2016 e 2017, eu dei palestras em universidades do Brasil inteiro, institutos federais do Brasil inteiro. Tive de Juazeiro do Norte, aí fui lá para Rio Grande do Sul, dar palestra lá. É uma alegria os professores, os laboratórios todos funcionando, os alunos, os cotistas que vêm. Mas isso sempre foi assim? Não foi assim. Aliás, não havia ainda vários institutos federais e várias universidades. O salário dos professores das redes públicas federais, dos institutos federais, dos professores universitários, ele foi melhorado depois que veio tal governo, que todo mundo fala que foi o pior governo que o Brasil já teve. Pois é, esse pior governo, ele incentivou tanto, ele fez tanto pelas universidades, pelos professores, pelas escolas estaduais, né? Ele abriu tantos concursos, ele incentivou tanta pesquisa. Quantos alunos nossos foram para fora para fazer pesquisa lá fora? Alunos de graduação que sem essa possibilidade, sem essa facilidade, sem esse incentivo, não conseguiriam ir. Então, o que eu estou falando para vocês, nem sempre foi assim. E se está saindo, é porque alguma coisa está acontecendo. E nada, pessoas, nada, absolutamente nada, é definitivo em se tratando, eu acho que de mundo mesmo. Nada é definitivo. Então, se está acontecendo isso, pode reverter todo esse quadro. A gente consegue revogar leis, a gente consegue reverter tudo isso. A gente tem que, primeiramente, eu não sei nem se é frear, eu já acho que não é mais frear, eu acho que já mais do que frear, é parar e revogar essas leis que estão aí, essas reformas que estão aí. Tem jeito? Claro que tem. Tudo isso é feito através de aprovação de leis, através de votação, através de uma série de coisas. Eleições 2018 estão aí. É extremamente importante que vocês vejam em quem vocês vão votar, quem está atento a essas causas de educação, de ciência, de ensino público de qualidade. Quem? Mais uma vez eu falo. Uma coisa importante que eu queria falar, que eu não posso me esquecer. Essa reforma do ensino médio, ela vem vendendo conforme a propaganda, fala assim, o aluno pode escolher como é que ele vai fazer, as escolas vão poder fazer várias coisas, vão ter liberdade. Essa liberdade, essa suposta liberdade que está sendo vendida na reforma do ensino médio, ela já existia nas nossas leis. Tá bom? Falou? Tá? Papo reto aqui entre nós, já existia. Existem escolas aqui no Rio, escolas públicas que
que já não tinha mais essa disciplina toda separada em 13 disciplinas. Os alunos não tinham nem muro, não tinha já essas salas todas, como é que era. As aulas eram feitas através de projetos, já sendo inspirados em escolas da Ponte, em escolas da Finlândia. Então, nós temos sim, sempre tivemos, pela lei, assegurado pela lei, liberdade metodológica para a gente trabalhar do jeito que a escola achar melhor. Nós podemos fazer isso. Por que nunca fizemos, né? Por que a grande maioria da escola nunca fez? Porque é difícil fazer, porque dá trabalho fazer, porque é difícil mudar. Né? Eu mesma passei por um processo de mudança que foi um trabalho danado, que tá sendo um trabalho danado. Você aprender novas metodologias, você convencer os colegas a fazer um ensino interdisciplinar. Eu comecei a dar aula no Cefet está tendo isso, Cefet maravilhoso, gente, pelo amor de Deus, coisa maravilha. A gente está tendo lá aulas de filosofia junto com física. Né? Isso está sendo comum lá no Cefet. Imagina você ter 2 professores, um de física, outro de filosofia, a gente levantando debates sobre conceitos de ciência. Então, mas isso dá um certo medo, né? Você é um professor, como assim, um professor de filosofia, entrar numa aula de física, ou até um professor de física, aceitar, como é que vai ser isso? Então, dá um certo medo a gente mudar um pouquinho, mas isso a gente pode. Tudo que a gente está fazendo lá no Cefet não é contra a lei, já estava na lei, eu podia fazer. Mas então, como eu estou falando, aí vem essa reforma do ensino médio, vocês podem escolher como é que vocês vão fazer. Já podia escolher antes, tá bom? Já podia escolher. E se não era escolhido antes é porque a gente estava debatendo e esse debate já estava vendo desde o governo Dilma. Bom, enfim, falei pra caceta, cansei. Falei da CAPES, falei da Base Nacional Comum Curricular, falei da reforma do ensino médio. Bom, galera, obrigada aí por ter me ouvido, quem ficou aí comigo. Obrigada. Dessa vez eu não tive nenhuma invasão de nenhum filhote de Bolsonaro, que de vez em quando invade, fica me xingando de um punhado de nome. Beijo aí para todo mundo. Quem está aí, vai falando aí de onde vocês estão para eu ver agora. Agora eu estou respirando, tá? De onde vocês estão, Ana Paula. Ana Paula. Ana Paula falou uma coisa importante. Professor mal pago. Pois é, né? Pois é. Como é que a gente melhora o ensino público? A gente vai melhorar o ensino público, pessoas. Eu sou professora da rede pública. Aí quem fala assim, o ensino público é horrível, eu sou professora da rede pública. No caso, da rede pública federal. Era, até então, maravilhoso. Volto a falar, nós podíamos fazer mestrado, doutorado, nós podíamos ir para congresso, a gente podia se capacitar, tinha incentivo para pesquisa, para projetos de pesquisa e extensão. Maravilhoso. Ensino público. Aí a pergunta que se faz, Ana Paula, por que o ensino público federal dos institutos federais do Cefet é tão bom, e das escolas estaduais não? Mais uma pergunta, Ana Paula, que já passou, que tem muita gente falando, né? Mais uma pergunta, por que tem lá no Maranhão o Flávio Dino, aquele comunista desgraçado, né? Porque comunista é uma raça, né, gente? Pelo amor de Deus. O cara tá lá no Maranhão, o maior salário... Galera, papo reto aqui, ó, papo reto. O maior salário dos professores estaduais é feito lá no Maranhão por um maldito comunista, gente. O salário lá dos professores 5 mil e pá, entendeu? O salário também não tá, mas porra, já dá para viver com uma certa dignidade, confere? Então, a questão é que é uma questão política, é só uma questão política. A gente tem que melhorar os salários dos professores, dá para melhorar? Dá para melhorar. Se o Flávio Dino, lá no Maranhão, conseguiu fazer, gente, galera, dá para fazer. Melhorar as estruturas das escolas. Colocar profissionais. Outra coisa também, nessa reforma do ensino médio, com ensino integral, né? Aí os alunos, cadê dinheiro para pagar psicólogo, pedagogo? Isso tem em escolas estaduais, entendeu? Acho que eu estudei, não tinha nem professor, certo? Quanto mais... Não tem nem gente para limpar direito a escola. Então, o negócio a gente tem que investir em salário, em estrutura, em capacitação dos professores, certo? Os professores representam a intelectualidade da sociedade. Se os nossos professores não têm tempo de estudar, não têm tempo de pesquisar, não têm tempo de oxigenar o cérebro, como é que a gente vai educar? Que tipo de cidadão a gente vai formar? Essa é a questão. Os professores têm que estar felizes, porque a gente fica, os jovens ficam a maior parte do tempo olhando para a cara de um professor. Imagina você ficar olhando para a cara do professor revoltado, reclamando o tempo todo da vida. E outra coisa, papo reto entre nós, está vindo também uma discussão aí, uma discussão que está sendo uma discussão que está sendo muito discutida, muito debatida, muito feita por aí, pelos cantos do Brasil,
sobre uma parada assim de uma escola com mordaça, né? Uma parada assim. Enquanto que a gente está tentando discutir novas metodologias, andar para frente, né? A gente está tentando engatar a segunda, vem essa galera engata a ré. Esse projeto eu não vou nem me estender muito não, porque eu quero falar de coisas boas, não querer terminar numa vibe ruim. Mas esse projeto, ele... Escola Sem Partido, eu ia falar um palavrão. Escola Sem Partido, Escola Sem Partido, como é que eu me expresso sem falar um palavrão? Escola Sem Partido, meu nariz, ok? Bom, aí vem esse negócio de escola sem partido, e ele vai falar sobre o quê? Que tem que ensinar só conteúdo em sala de aula. É isso que fala a parada. Enquanto que a gente está pensando em novas metodologias, vem escola sem partido, você só pode ensinar conteúdo, o professor não pode debater, contextualizar nada. Por que aí? Por quê? Por que o professor não pode debater? Porque quando a gente debate, quando a gente coloca o aluno para falar, né, aluno pensa. E aluno que pensa, galera, como é que o aluno que pensa, ele vai aceitar essa reforma trabalhista, essa reforma da Previdência? Não pode. Então, é interessante que o aluno não pense. Confere, como disse Darcy Ribeiro, essa falência no ensino público é um projeto, não é por acaso. É um projeto muito bem feito. Então vamos lá. Então, isso, Ana Paula, Escola Sem Partido, meu arroba, é isso mesmo, meu arroba. Licenciatura de Física do IFRJ, iniciação em pesquisa, e agora eu vou dar Laís, pois é, Laís, a gente está com um problema aí agora de pesquisar aí no país, mas a gente consegue reverter como eu estou falando. Tudo isso que a gente está vendo, as pessoas ficam, oh meu Deus, o Brasil vai acabar. Não, gente, cara, você não está vivo, eu não estou viva. Porra, olha eu aqui vivíssima, cheio de... Eu já ia falar palavrão de novo. Cheio de animação, né? Para a gente fazer coisas juntos, né? Gente, o Pipo tá bebendo, que vergonha. Amor, beijo. Amor, que vergonha, você me vendo, eu não sabia que você estava aí. Ai, gente, meu amor, tá me vendo aí, desconcentrou tudo. O que eu estava falando? Eu já me esqueci o que eu estava falando. Eu estava falando uma parada. Fazer pensar não pode. Era isso que eu estava falando? Era isso que eu estava falando. Era isso que eu estava falando? É que eu estava falando. Exatamente isso, para eu não votar em gente que não tem que votar. O que eu estava falando é o seguinte, terminando, tá? Finalizando, tô terminando aqui. Que não é para vocês ficarem desanimados. Tudo que a gente está vendo, a gente pode reverter tudo isso. E pode ainda melhorar muito a lá Flávio Dino no Maranhão, certo? Se ele fez lá, a gente consegue fazer aqui também. Basta o quê? Vontade política para isso. Basta o quê? Ter gente ali nas assembleias, nas câmaras, no Congresso, que na hora que for votar algum projeto, ela vote exatamente a favor de uma educação de qualidade, a favor do professor, para o professor trabalhar feliz, a favor de investimento em educação, em saúde, de segurança, certo? E não a favor de corte por 20 anos em saúde e educação, certo? É isso, é só a gente agora pensar direitinho em quem que a gente vai votar, né? E se for o caso também, a gente começar a fazer a ir para as ruas, né? A gente sabe que o Brasil tá meio, sei lá, estão botando Rivotril na nossa água. A gente também pode ir para as ruas. Manifestação popular, pressão popular, sempre funcionou em qualquer lugar do mundo. A gente fica com complexo de vira-lata, às vezes falam, olha a França, né? Aquele pessoal todo educado. Vocês viram, né? Qualquer coisa lá, eles explodem tudo, quebram tudo, derrubam a Torre Eiffel, entendeu? É o que a gente está faltando aqui também. Um pouquinho de ranço, um pouquinho mais. A gente está com ranço, mas eu acho que não está sendo suficiente. Um pouquinho mais também. Eu espero que não esperem que acabe com tudo para a gente começar a se manifestar. Certo? E é isso, galera. Agora eu vou cuidar aqui do meu filhote, vou jantar, dar comida para ele, que eu sou mãe também. Beijo para vocês. Deixe os comentários aí, depois eu vou ler os comentários com calma, tá bom? Beijo, beijo. Desculpa aí o equipamento, eu tô falando aqui, segurando o celular, de qualquer jeito, não sei se o áudio tá bom. Isso aí, Márcia, vamos reverter isso nas urnas. Isso aí, galera. Beijo, beijo. Boa noite para vocês. Vamos ler, vamos nos informar e é isso. Beijo, beijo. Até a próxima.